Você provavelmente lê, talvez até leia bastante, mas não consegue tirar tudo de um livro, ou percebe que quando você chegou ali no final da leitura, talvez não tenha entendido tão bem o que é que o autor queira dizer, ou o que aquele livro tem para deixar para você. Às vezes a gente se lembra, né? Quem morreu, quem casou, o que é que aconteceu, mas não pega a essência daquela obra. Se você tem esse sentimento, fica aqui nesse vídeo, que é o primeiro vídeo da série A Arte de Ler. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro vídeo da série A Arte de Ler. Eu sou Matheus Araújo, sou professor de literatura, sou escritor e editor aqui da Pessoa. Já editei esse tanto de livros e revistas aqui, nunca sozinho, é claro, né? Sempre com a equipe, mas já fiz parte da edição de todos esses livros que vocês veem por aqui e todos os outros ainda que vão sair pela Pessoa, né? Vários outros. Hoje a gente vai falar sobre como realmente entender a literatura. Claro que esse é um tema muito amplo, é muito difícil em um vídeo dizer exatamente como entender todos os livros, um método infalível, isso daqui não é algo que a gente pretende fazer. Mas existem técnicas e formas e maneiras e olhares diferentes que a gente pode ter para entender melhor as nossas leituras. O fato é, às vezes a gente até consegue decodificar aquelas palavras. A gente sabe o que elas querem dizer, mas a gente não entende o que está por trás disso. A gente só entende a superfície do texto. Por isso que fica a pergunta, você sabe ler, mas entender um texto, você realmente sabe? Né? A maioria das pessoas chama de leitura algo que é simplesmente um passeio dos olhos pelas palavras. Entende algumas superficialidades do enredo, né? Quando lê poesia, acha alguns versos bonitos, algumas palavras bonitas, olha, essa rima aqui ficou muito boa, muito interessante, mas poucos são aqueles que chegam realmente à essência de um grande livro. E chegar à essência de um grande livro é um trabalho importantíssimo para todo e qualquer leitor, seja o leitor de literatura clássica, seja o leitor de literatura contemporânea, seja aquele que está lendo teatro, seja aquele que está lendo poesia, que está lendo uma crônica, que está lendo um romance, um livro de contos. Então, qualquer boa leitura, ela não deve parar na superfície das palavras. Veja só, a literatura ela é formada de palavras, mas ela não é somente a palavra. A palavra sempre alude a algo no nosso mundo. Sempre há um significante, sempre há um objeto a qual ela se dirige. E muitas vezes a gente não consegue localizar esse objeto. Do que ele está falando? Do que o autor está falando? Né? Essa é uma pergunta que, sei lá, acho que todo leitor já se fez, né? Então, do que esse cara está falando? Você está lendo um poema, seja de Drummond, você está lendo uma crônica de Clarice, você está lendo um romance de Antônio Lobo Antunes e vai se perguntar uma hora ou outra o que isso quer dizer. Olha, não há nenhuma, como eu falei, fórmula perfeita que você vai aplicar em todo livro para chegar ao entendimento. Não é assim que a literatura funciona. O fato é, a gente pode treinar um pouco o nosso olhar para ir além da leitura mais comum. Eu costumo tomar posse aí de alguns conceitos de escritores, leitores e críticos para tentar formar os meus próprios e deixar a coisa de uma maneira um pouco mais didática. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de leitores. Né? O leitor ingênuo, né, que o Orhan Pamuk aí vai colocar, né, o leitor ingênuo. Eu gosto de colocar o leitor inteligente, que seria um segundo tipo de leitura, um termo que pode ser dado aí ao Mortimer Adler, né? E eu também gosto do terceiro tipo, que é o leitor-escritor. Aí a gente pode puxar da Francine Prose. E adaptando os 3, a gente chega nesses 3 tipos de leitura. O leitor ingênuo, ele é um tipo de leitor, aqui na nossa acepção, que se deixa levar pela obra. Claro que uma coisa não anula a outra. Né? Não é porque você vai ser um leitor inteligente que você não vai se deixar levar pela obra também. Mas digamos que o leitor ingênuo, ele só se deixa levar pela obra. Se a obra apresenta um personagem, ele gosta ou desgosta daquele personagem, ele acompanha o drama,
Ele fica feliz quando é para ficar feliz, ele fica triste quando é para ficar triste, ele sofre quando tem que sofrer e aprecia a beleza quando tem que apreciar. Veja que mesmo para você ser um leitor, como a gente está chamando aqui, ingênuo, você também precisa ter uma certa sensibilidade literária. Aquele para o qual um verso de Adélia Prado, um verso de Nejar, um poema de Bandeira não fala nada, né, ele é um cego para tudo também, né? Ele é um surdo para qualquer coisa que a boa literatura tem a dizer. Então, primeiro, né, a gente tem que ter essa sensibilidade poética, essa sensibilidade literária. Claro, a gente não nasce com ela, digamos, 100%, mas todo mundo, se você olha para uma paisagem e acha bonito, se você olha para uma cena de um pai brincando com um filho no parque e acha bonito, se você olhou para o rosto de alguém que você ama e ficou encantado com isso, provavelmente você também tem a capacidade de ficar encantado com a poesia, de ficar encantado com a cena de um romance, de ficar encantado com um conto de Joyce, né? Então você tem essa capacidade. Então a gente nasce com isso, mas claro que a gente vai treinando, né? Então a leitura de boa literatura, ela exige de nós também uma certa sensibilidade. E o leitor ingênuo, ele é sensível a isso também. Ele se deixa levar pela sua sensibilidade, consegue admirar a beleza de uma obra, ele consegue admirar a beleza de um poema, ele consegue admirar a tristeza e a tragédia, né? Ele consegue ver quando as coisas são boas. O leitor inteligente, ele vai um pouco além disso. Ele não só se deixa levar pela obra, mas ele também pergunta para a obra. Ele não só deixa que a obra seja um veículo, mas ele também a questiona. Ele questiona a obra, ele questiona o autor, por que ele fez isso, o que ele está querendo dizer aqui, o que essa cena representa, será que tem algo mais por trás disso? Então, quando a gente está ali diante, por exemplo, de um poema de Camões, ele pode estar falando simplesmente, né, nos seus, por exemplo, seus sonetos, né, sua lírica. Então, ele pode estar falando simplesmente do sofrimento dele, de um amor que ele teve, mas ele pode estar falando algo para além disso. Às vezes ele está falando da natureza humana, ele está falando da fortuna, está falando do destino, está falando de como a gente encara os problemas da vida, está falando de como, diante de uma situação trágica ou de desesperança ou de uma vida adulta olhando para os seus erros, a gente pode se deixar levar, né, pela completa desesperança, né? Então assim, nada do que eu fiz resolveu uma frustração terrível. E veja, o leitor ingênuo, ele vai achar aquilo bonito, né? O leitor inteligente, ele vai se perguntar, o que ocasionou isso? Como é que ele chegou nessa conclusão? Um exercício que eu costumo passar bastante assim para os meus alunos é o seguinte: você tem um poema, como, por exemplo, o Soneto de Separação de Vinícius de Moraes. Você pode simplesmente ler aquele soneto e achar ele muito bonito, né? Achar aquele soneto belíssimo, bem construído, bem feito. Mas você também pode se perguntar o que motivou, qual a ideia por trás, né, do Vinícius de Moraes para ele ter escrito esse poema. Simplesmente ele teve uma inspiração e fez alguns versos? Ou o que tem na vida dele? O que estava acontecendo naquele momento da vida dele? Que imagens são aquelas que estão sendo ali desenhadas para a gente no poema? De onde foi que ele tirou aquelas imagens? Então eu vou ler o poema aqui para vocês e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Soneto de Separação, Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Muito bonito, né? Veja, esse poema, ele tem várias imagens aqui.
Primeiro que ele anuncia o tema, né? Soneto de separação. Algo se separou aí, né? Então, de repente, do riso fez-se o pranto, né? Da felicidade fez-se a tristeza. Silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Olha só, vamos ver essa imagem no cotidiano. E das bocas unidas fez-se a espuma. Eu pensei bastante sobre essa imagem. Tem uma inscrição ali embaixo, né? Onde ele diz onde ele escreveu, sobre que situação ele escreveu esse poema. Oceano Atlântico, a bordo do Highland Patriot, a caminho da Inglaterra, setembro de 1938. Ou seja, ele estava saindo do Brasil. Então veja só, ele está se separando dos amores, dos amigos, das amantes, né, dos familiares. Então das bocas unidas fez-se a espuma. Que espuma eu penso essa? A espuma do navio, né? Está singrando ali pelo mar e está fazendo a espuma do mar. De repente da calma fez-se o vento. Agora todas as imagens passam a fazer mais sentido, né? O vento que dos olhos desfez a última chama. Então aquele vento apagou aquela paixão, né? E da paixão fez-se o pressentimento, do movimento imóvel fez-se o drama. Do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante. Ou seja, os que estavam amando agora estão tristes. E de sozinho o que se fez contente. Então agora ele está sozinho, está solitário, está sem ninguém. Fez-se do amigo próximo o distante. Então vendo que agora tudo está fazendo sentido, né? Fez-se da vida uma aventura errante. Uma aventura errante, errar pelo mundo, caminhar, encontrar o seu caminho, sair do seu lugar. É isso que ele estava fazendo naquele momento. De repente, não mais que de repente. Então vejam só, quando a gente entende um pouco o que está por trás, faz esse leve exercício, olha, deixa eu tentar entender o que está por trás disso. Por mais que a gente não consiga ter uma informação biográfica, como a gente tem aqui, um detalhe biográfico, e se você ler a biografia do Vinícius, você vai ter muito mais detalhes do que isso, sobre essa situação específica, você pode tentar fazer um exercício. O que ocasionou isso? Qual a inspiração? Qual é a raiz desse poema? Que situação análoga eu posso ter na vida da pessoa que fez com que ela escrevesse isso? Então esse é um exercício do leitor inteligente. E isso pode acontecer no poema, pode acontecer no conto. No conto eu posso ver assim, olha, que situação, que drama, que epifania está sendo causada aqui. Muitas vezes um conto não é uma história como um romance em que eu tenho uma trama, um drama enorme ali, um desenrolar muito grande. Eu tenho uma epifania, é um estalo. Que estalo é esse? O que está mudando da vida aqui nesse breve instante? O conto é o breve instante, né? Então é uma fagulha. O que muda da vida nesse acontecimento, nessa fagulha? Que insight que dá para tirar daí? Que virada de chave tem nesse conto? E que muitas vezes está escondido. Essa tese não é minha, né? Essa tese é do Ernest Hemingway, e Ricardo Piglia também tem essa tese, né? Ricardo Piglia diz que o conto conta duas histórias, uma aparente e uma escondida. A chave de leitura de um conto é você descobrir a história oculta. E o Hemingway tem a teoria do iceberg. Então ele diz que o conto ele só tem a história aparente da coisa. Você tem que descobrir o que está por baixo. Então esse exercício de tentar descobrir o que está por baixo das coisas, num poema você tentar descobrir qual é a inspiração, qual é a história por trás daquilo, tentar imaginar um episódio da vida do poeta que o fez pensar ou ter uma epifania para gerar aquilo ali, do romance, por que aquele personagem que às vezes acompanha o narrador e o leitor por 500, 700, às vezes 1.200 páginas, o que ele tem de tão especial assim? Que drama é esse? E o romance também tem essa questão social. O que ele está falando dessa questão social? Como é que está o momento dele? O que eu posso perceber nos mínimos detalhes, às vezes por uma descrição de um vestido, de uma roupa, de uma paisagem. A gente tem um contexto social, político, econômico muito forte por trás daquilo. Então, como é que eu posso fazer para treinar o meu olhar e entender aquilo que está por trás? Não é só ler, decodificar as palavras. É isso que muitas vezes o pessoal reclama sobre os livros do Tolkien, por exemplo, né? Ele descreve demais. Olha, quase toda a descrição do Tolkien, e eu não acho que o Tolkien descreve muito, de verdade, ele está contando, principalmente no Senhor dos Anéis, né? Ele está contando algo por trás. Então ele vai descrever a ruína de um castelo, ou a ruína de algum lugar, e tem muitas ruínas no livro inteiro, né? O livro é inteiro formado por ruínas. E ele está contando, na verdade, que aquele é um mundo acabado, aquele é um mundo esquecido, aquele é um mundo destruído. Essa ideia de Terra-média que as pessoas têm, na verdade, é do condado, né?
que é a única coisa que se preservou. O resto tá tudo acabado, tudo destruído. A gente tá no fim do mundo. Ele não diz isso, né? Mas a gente tá no fim do mundo. É o fim daquela história. Tá tudo acabado, já todo mundo destruído. A glória já foi embora. Todos os grandes reis já morreram, são todos do passado. Né? As grandes histórias são todas contadas. Olha, eu ouvi falar que tinha um cara muito bom. Eles vão lá e cantam uma música. Ou seja, ele está falando que o mundo, a civilização acabou, eles estão completamente destruídos e aquilo é o que restou, é o restinho, a raspa do tacho da Terra-média. Então, através de descrições, a gente consegue perceber isso. Mas veja, isso a gente precisa treinar o nosso olhar. Então, o leitor inteligente é aquele que treina o seu olhar para perceber aquilo que está além das palavras. O leitor escritor, que seria o terceiro caso, é aquele que lê para entender por que ele se emocionou. Não só ele se deixa se emocionar, deixa se admirar pela beleza, como leitor ingênuo. Ele não só questiona o livro para entender o que está além, mas ele tenta entender como é que o escritor construiu aquilo, que técnicas, que artimanhas, que tipo de ferramentas linguísticas e simbólicas ele fez uso, né? Ele lançou mão para construir aquela obra e chegar naquele resultado. Então, enquanto o leitor ingênuo ele se deixa levar, o leitor inteligente questiona o resultado e tenta buscar algo além, o leitor escritor ele questiona o como, né? a máquina, o modo como aquilo ali foi feito. Então, esses três tipos de leituras são leituras para a gente tentar se aprofundar mais na arte de ler uma história, de ler, seja um conto, seja um romance, seja uma peça, seja um pequeno poema. Então, treinar o olhar para a sua sensibilidade, para o questionar e para o como é o modo como a gente pode iniciar um processo de tentar ler e entender melhor. Não só ler, mas entender melhor a literatura como um todo. Bom, como eu disse, meu nome é Matheus Araújo, sou escritor, professor e editor aqui da Pessoa, que é a nova casa da literatura, onde a gente publica autores contemporâneos consagrados, como Carlos Nejar, Bruno Tolentino e Domingos Pellegrini, e também novas vozes da literatura brasileira. Para quem faz parte da nossa assinatura anual, existe um curso de literatura contemporânea que eu mesmo ministro. Como você está acompanhando aqui a série Arte de Ler, eu liberei na descrição algumas aulas desse curso para você assistir. Se quiser continuar no percurso comigo, está aqui embaixo na descrição do YouTube. Esse é o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo da série Arte de Ler, e nos próximos vamos comentar outros aspectos da leitura de literatura, como ler diferentes gêneros, como memorizar, como tentar entender, como a gente começou aqui, né? Entender um pouco mais da literatura, reter um pouco mais isso com a gente, interpretar os símbolos, as metáforas, as figuras de linguagem de maneira geral e adentrar por esse mundo de maneira cada vez mais profunda. Muito obrigado e até a próxima.